Fala galera, Mumasauro aqui e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo sobre o PVP do Pokémon GO. Eu pretendia gravar esse vídeo na semana passada agora, porque a gente tá no começo do mês, né? Acabamos de passar pelo primeiro final de semana do começo do mês e a Copa temática da Silph Road já mudou, né? Antes, no mês passado era a Rainbow Cup. E a desse mês agora é a Jungle Cup, só que eu acabei ficando doente na semana passada e eu tava sem voz, basicamente, então eu não conseguia falar. Então eu resolvi fazer esse vídeo agora, que a minha voz voltou um pouquinho, ela ainda tá meio ruim porque minha garganta tá zoada, mas eu já vou poder falar pra vocês hoje do meta simplificado da Jungle Cup. Então, vamos lá que tem bastante coisa pra falar, mas também é coisa bem simples, então esse vídeo não vai ser tão longo assim. Como vocês podem ver aqui nessa tela que eu estou disponibilizando para vocês, né? Eu separei os principais Pokémon do metagame da Jungle Cup e coloquei todos eles aqui em seus devidos grupos. E eu já vou explicar como que funcionam esses grupos. Então vamos falar aqui do primeiro grupo, né? Que está aparecendo para vocês. Eu vou até iluminar ele aqui um pouco, né? E o primeiro grupo é o grupo do Vigoroth. Um grupo em que ele se encontra sozinho. Por quê? Porque o Vigoroth é o rei da Jungle Cup. Ele acerta tudo com muita força e é bem difícil de contra-atacar ele. Ele é praticamente obrigatório para esse meta de agora, né? E cada equipe tem que contar com um Vigoroth. E quais são os ataques do Vigoroth, né? Como Fast, que é o ataque rápido, ele tem o Counter, ou contra-ataque, né, em português. E como ataques carregados, ele tem o Pancada Corporal, o Quebra-Telha e o Tremor, né? Um ataque normal, um lutador e um ataque terra. O ataque que é obrigatório para ele, basicamente, é a Pancada Corporal, porque ela é um ataque que ele consegue carregar rápido com contra-ataque e é um ataque que causa bastante dano, porque o Vigoroth é do tipo normal e a Pancada Corporal também é um golpe do tipo normal. Ou seja, ele tem um bônus de dano por usar um golpe do mesmo tipo dele. Esse bônus de dano se chama Stab. Eu vou falar sobre ele em algum outro vídeo, provavelmente que eu estiver falando sobre estratégias. Mas o fato do Vigoroth ser normal e atacar com uma pancada corporal que também é do tipo normal, faz com que ele tire muito com esse golpe. E vamos falar agora como que o Vigoroth se comporta com os outros grupos, né? A gente chega num ponto engraçado agora, que é aquele ponto em que você descobre que o Vigoroth bate em tudo. Ele consegue se sair bem, basicamente contra todos os Pokémons elétricos. Além disso, ele consegue descer o cascudo no grupo inteiro dos jardineiros. O grupo dos jardineiros, pra quem não sabe, é esse que tá no cantinho direito inferior. E ele só consegue ser segurado pelo grupo da Flora, que são esses grupos que estão aí embaixo, que são os insetos e grama. E mesmo assim você tem que tomar muito cuidado quando você estiver usando o grupo da Flora contra o Vigoroth, porque se você não administrar os escudos direito, ele consegue derrubar todos eles, viu? Fique esperto. Ele derruba Venossauro, ele derruba Heracross se o Heracross não tiver escudo, ele derruba Venomoth. Fique esperto com os golpes carregados desse Vigoroth aí, viu? Eu vou falar do segundo grupo então, e eu apresentei eles aqui numa disposição de esquerda para direita, como mais importante para menos importante para o metagame. Não sei se vocês perceberam, mas tem muito Pokémon elétrico nesse gráfico. Tem até um Minun lá, do lado do Raikou, bem pequenininho, escondido. É porque eu acho que todos eles são úteis. Nenhum deles é subutilizado ou off-meta pra mim. Todos eles estão dentro do meta e basta você saber usar o que você escolheu. Para começar, eu vou falar do Raichu, que está logo lá na ponta esquerda. E por que eu acho o Raichu mais importante? Por uma razão, que é o Raichu Legacy. O que o Raichu Legacy tem, Murilo? O Raichu Legacy tem choque elétrico. Choque elétrico é um ataque rápido do Raichu Legacy e ele tem um diferencial que ele carrega muito rápido os outros golpes. Você precisa só de 5 choques elétricos para usar um quebra-telha do Raichu. E depois disso você só vai precisar de 4 choques elétricos pro próximo quebra-telha, porque ele gera um pouquinho mais de energia do que ele usa, então sobra um pouquinho lá. É um golpe que carrega bem rápido. Além disso, para usar um ataque selvagem, você precisa só de 6 choques elétricos. Só 6, é muito pouca coisa. Ah, Murilo, eu preciso do Raichu Legacy para batalhar? Putz, o Raichu só é útil se ele for Legacy? Não, você pode usar um Raichu comum também, que conta com a Faísca como um ataque rápido. A Faísca carrega mais devagar do que o choque elétrico, só que é uma diferença assim, mínima. Entretanto, essa diferença mínima pode ser a divisão entre vitória e derrota no PVP, então fique esperto para usar esse Raichu, hein? Com a Faísca, o Raichu precisa de 6 golpes rápidos para usar um quebra-telha, e sobra um pouquinho de energia para usar o próximo.
Ou seja, com o choque elétrico você precisa de 5 golpes rápidos, com a faísca você precisa de 6. Logo, o choque elétrico é mais rápido e faz com que a performance do Raichu seja melhor. Mesmo assim, ele é um ótimo Pokémon para se usar, sendo ele Legacy ou não. Logo depois do Raichu, vocês podem observar que eu coloquei o Lanturn aí, e o Lanturn é um excelente Pokémon elétrico. O fato dele ter um HP alto e resistir a muitos golpes faz com que ele seja uma ótima escolha para Jungle Cup. Sem contar que ele tem o tipo aquático também, né, junto com ele, o tipo água. Isso faz com que ele também seja efetivo contra a família do Golem, que está bem presente nesse PVP. Logo depois do Lanturn você tem a família do Golem, né, que no caso seria o Golem Alola e o Graveler Alola. Os dois são perfeitamente viáveis e são bem parecidos nos ataques. Eles contam só com algumas diferenças. O Golem tem mais HP e mais ataque do que o Graveler, enquanto o Graveler tem mais defesa do que o Golem. Apesar deles contarem com os ataques rápidos iguais, eles têm ataques carregados diferentes. E quais são esses ataques diferentes? Bom, o Golem conta com um ataque selvagem, que é um ataque elétrico mais poderoso, e o Graveler conta com o choque do trovão, que é um ataque menos poderoso, que exige o mesmo tanto de energia que o ataque selvagem, só que também causa um bom efeito nos Pokémon que levam desvantagem contra o tipo elétrico. E logo depois deles a gente tem o Magneton e o Magnezone. A diferença entre o Magneton e o Magnezone é maior do que entre o Golem e o Graveler, e ela se dá muito pela questão da acessibilidade também. E por que eu tô falando isso? Porque o Magneton, para ser viável nessa Copa, ele tem que ser não só Legacy, como Double Legacy. Ou seja, ele tem que ter 2 ataques que ele não aprende mais, e só quem tem esses ataques é quem evoluiu o Magnemite lá no comecinho do jogo, quando eles não tinham atualizado ainda e mudado os ataques do Magneton. E quais são esses ataques que o Magneton precisa ter para ser útil nessa Copa, né? Ele precisa ter o choque elétrico como ataque rápido e a descarga como golpe carregado. Quando eu falei do Raichu, eu falei da importância do choque elétrico, né? Ele carrega muito mais rápido e a descarga é um golpe de baixo custo e alto dano. Então é um bom investimento você correr atrás de um Magneton Double Legacy. Além disso, ele conta com a bomba magnética como ataque metálico, que é um ataque que consegue tirar bastante dano também. E ele também é um ataque de baixo custo. Então, assim, o Magneton é um Pokémon muito rápido se você conseguir utilizar ele. Caso você não tenha um Magneton Double Legacy, ou com algum desses ataques que eu falei mais antigos que ele poderia ter, você pode investir no Magnezone. O Magnezone ele performa de uma maneira semelhante ao Magneton, só que ele é um pouco mais lento para carregar os ataques dele. Por quê? Ele conta com Faísca, como ataque rápido, e como ataques carregados ele tem o ataque selvagem e o canhão de flash. Ou seja, ele vai demorar um pouquinho mais para carregar os ataques que ele tem para usar, mas ele causa bastante dano. Apesar disso, um revés muito grande dessa família é que eles são muito frágeis, então tanto o Magneton quanto o Magnezone são bem frágeis no PVP. Eles costumam tomar bastante dano até de golpes que eles resistem, ou seja, se você atacar eles com um golpe elétrico, mesmo eles sendo resistentes por serem do tipo elétrico, eles vão tomar muito dano. Se com um golpe que eles resistem já é assim, imagina se você acertar eles com um super efetivo, né? Cai que nem papel. E por último nessa lista você tem lá no finalzinho o Minun e o Raikou. Na minha humilde opinião, o Minun e o Raikou eles são quase off-meta, mas eles ainda entram no metagame porque eles são ótimos Pokémons para se usar. O Minun causa menos dano do que o Raikou, mas ele aguenta mais golpes, ele tem mais resistência, a defesa do Minun é boa. Além disso, o Minun conta com a descarga, que é um golpe de baixo custo e alto dano, que é o mesmo caso do Magnezone, que eu falei agora há pouco. E como segundo golpe carregado no Minun, você tem duas opções. Você pode deixar ele com ataque veloz, que é um ataque normal, de baixo custo também, e que não causa tanto dano assim, só que contra outros Pokémons elétricos vai causar um dano neutro. Ou você pode deixar ele com o choque do trovão, que é um ataque elétrico carregado mais forte do que a descarga, e ele pode ser assim uma opção melhor para você usar quando você estiver numa batalha acirrada e você precisar causar mais dano. Como ataque rápido, o Minun conta com a faísca também, então ele é bem parecido com o Raichu para a carga dos golpes, né? A diferença dele para o Raichu é que ele tem a descarga, que é um golpe de baixo custo, enquanto o Raichu conta só com o ataque selvagem, que apesar do poder, é um pouco mais caro para se utilizar. E o Raikou, Murilo? Vamos falar do Raikou. O Raikou é o meu Glass Cannon favorito dos tipos elétricos. E o Raikou tá aqui porque o move pool dele é excelente. Ele conta com choque elétrico, com ataque rápido, e eu já falei pra vocês aqui do choque elétrico, vocês já sabem que ele é excelente. Ele conta também com um poderosíssimo ataque selvagem, como alguns outros Pokémons aqui dessa lista.
E o diferencial dele é que ele tem também a Bola Sombria, que é um ataque fantasma que causa bastante dano e tem uma cobertura neutra excelente. Então fica aí o Raikou como escolha para vocês que gostam de pokémons lendários, mas fica o aviso aqui para vocês. Raikou tem que ser usado com escudo. Um Raikou sem escudo é um Raikou morto. E como que esse grupo elétrico performa, né? Apesar de apanhar pro Vigoroth, o que não é um demérito, né? Porque nessa Copa até o Vigoroth apanha pra ele mesmo. Os Pokémon elétricos se dão bem contra o grupo dos Jardineiros, e eu vou falar pra vocês daqui a pouco porque eles chamam Jardineiros. E tem partidas equilibradas com o grupo da Flora, e eu já vou falar daqui a pouco porque que esse grupo chama Grupo da Flora também. Mas por que eles têm uma partida equilibrada com esse grupo? Porque o grupo da Flora conta tanto com insetos como com Pokémon de planta. Pokémons do tipo planta resistem a ataques elétricos, então eles são poderosos contra os Pokémon do grupo elétrico. Já os Pokémons inseto do grupo Flora, eles são um pouco mais frágeis contra os ataques elétricos. Sem contar que eles são fracos contra ataques de pedra, e no grupo dos elétricos você tem tanto o Golem quanto o Graveler. E eu vou tirar agora aqui a iluminação do grupo elétrico e vou iluminar o grupo dos Jardineiros. E eu vou falar pra vocês por que eles se chamam Jardineiros. Bom, o grupo dos Jardineiros, eles estão aqui porque o serviço deles é cuidar do jardim, né? E como que você cuida do jardim? Você corta a grama e você afasta os insetos. E é justamente isso que esse grupo faz. Eles estão aqui para cortar a grama e para afastar os insetos. O principal serviço deles é defender o Vigoroth dos principais counters dele. Eles contra-atacam diretamente o único grupo dessa Copa que consegue resistir aos ataques do Vigoroth. Ou seja, se você tem o Vigoroth, que é o rei da Copa, você tem os Cavaleiros do Rei, que são os Jardineiros, nesse caso. E quem se destaca entre os Jardineiros, né? Bom, vocês vão perceber aqui que o primeiro, do lado esquerdo, é o Noctowl. E o Noctowl é um excelente Pokémon para essa Copa. Eu diria que ele é tão obrigatório quanto o Vigoroth. Por que eu digo isso? Porque o Noctowl tem bastante HP, então ele consegue resistir muitos golpes enquanto ele estiver no campo de batalha. Além disso, o Noctowl conta com o ataque do Céu, que é um ataque que causa bastante dano e carrega bem rápido, e é um dos melhores ataques voadores no jogo. Logo abaixo do Noctowl, vocês têm o Pidgeot. E por quê? Ele é um pouco menos resistente que o Noctowl, apesar de ele ser bem resistente. Só que ele conta com menos cobertura nos movimentos dele. O Pidgeot, se não for o Legacy, que tem o Twister, que é um ataque dragão, ele só conta com ataques voadores. Apesar disso, ele é bem poderoso com esses ataques voadores. Por conta disso, ele pode ser um ótimo substituto para caso você não tenha um Noctowl e não tenha mais tempo de encontrar um Noctowl. Então, pode investir no Pidgeot sem problema que ele vai ser muito útil. Sem contar que o segundo ataque carregado dele também é bem barato de comprar, é só 10k de Dust, ou seja, facinho de conseguir um. Ao lado do Pidgeot e do Noctowl eu coloquei o Staraptor. E por que eu coloquei ele aí? Eu coloquei o Staraptor aí porque, apesar dele ter menos HP do que os dois anteriores que eu citei, ele tem um ataque muito alto, então ele causa bastante dano. Além disso, ele conta com combate corpo a corpo de ataque carregado, que é um ataque de Pokémon lutador. Então, caso você caia numa batalha contra um Golem de Alola ou contra um Magnezone, você consegue causar um bom dano nele se você tiver um ataque corpo a corpo carregado, né? É um cenário que não é o ideal, mas é um movimento de cobertura que fica aí pra ele ter, né? O problema do Staraptor é que, diferente do Pidgeot, que tem o As dos Ares, e do Noctowl, que tem um ataque do céu, o Staraptor conta só com o Pássaro Bravo, que é um golpe que, apesar de ter um dano alto, ele tem um custo muito elevado também. Então o que acontece? Apesar de causar mais dano, você vai demorar mais tempo para carregar os ataques. Isso faz do Staraptor uma escolha bem arriscada, então eu ainda recomendo ou Noctowl ou Pidgeot ao invés dele. Eu não sei se vocês perceberam olhando para o monitor, mas nesse grupo dos jardineiros, até então, só os pássaros estão destacados, com essa luz em volta deles. Por quê? Porque eu falei deles separadamente, e agora eu vou falar da parte metálica do grupo dos jardineiros. E agora, destacados para vocês, eu tenho o Forretress e o Scizor. A importância deles também vai da esquerda para a direita, então o Forretress é uma escolha melhor do que o Scizor, apesar dele ser mais caro como investimento, porque apesar dele carregar os golpes mais devagar, ele resiste mais. E ele causa um dano considerável com o ataque rápido dele, que é a picada. O Scizor é um pouco menos resistente do que o Forretress, mas ele é mais rápido para usar o golpe carregado. Você consegue usar várias vezes um golpe carregado com o Scizor, o que é bom porque pode fazer com que o seu oponente force alguns escudos. Então, assim, apesar do Forretress estar na esquerda, o Scizor também é uma boa escolha e é de se pensar em usar ele ao invés do Forretress. Mas isso fica a critério de você quando você estiver montando seu time. E agora a gente vai entrar no grupo da Flora, que é esse último grupo aqui bonitinho que está iluminado e destacado para vocês.
Por que chama o grupo da Flora, né? Porque ele conta com uma diversidade natural de vida, ele tem plantas, ele tem insetos, e o que essa flora tem de bom pro meta da Jungle Cup? Essa flora é excelente em lidar com o rei da Jungle Cup, o Vigoroth. Porque apesar do Vigoroth ser o rei da selva, a selva é muito maior do que apenas um animal. Então, eles são ótimos para se proteger do Vigoroth e para contra-atacar ele. Então eu vou falar um pouquinho dessa flora para vocês, né? Logo aqui na esquerda você pode perceber que eu tenho o Venossauro, né? Conhecido nosso já da Rainbow Cup. Excelente Pokémon. E ele tem que ser Legacy, ou seja, ele tem que ter o ataque do evento, que é o Planta Mortal. Só dessa maneira ele vai ser realmente efetivo nessa Copa. Se você tiver ele com um raio solar, nem pensar. Tenta substituir ele pelo Ivysauro. Eu falo um pouquinho de como que funciona essa substituição entre Venossauro e Ivysauro no vídeo que eu fiz da Rainbow Cup. É só dar uma procurada lá nas minhas batalhas que você vai encontrar um cara que tá usando um Ivysauro contra mim e eu falo por que ele tá usando um Ivysauro contra mim. O Venossauro é importante porque ele resiste ao golpe rápido do Vigoroth, que é o Counter. Então, pelo menos aos ataques rápidos do Vigoroth, o Venossauro consegue dar uma seguradinha, assim. E por que ele bate de frente com o Vigoroth? Porque ele também carrega os ataques dele rápido, que nem o Vigoroth faz. Com apenas alguns chicotes de vinha, você consegue soltar um Planta Mortal no Vigoroth. Se ele levar esse Planta Mortal sem escudo, ele vai tomar bastante dano. Tá, e quantos chicotes de vinha eu demoro pra carregar o Planta Mortal, Murilo? Para soltar o primeiro Planta Mortal, você vai ter que usar 7 chicotes de vinha. Depois que você usar 7 chicotes de vinha, você vai conseguir usar um Planta Mortal, o que é muito rápido, porque o chicote de vinha ele ataca rápido, ele não tem um intervalo grande entre os golpes, então Venossauro é um Pokémon excelente. E o que é melhor ainda, depois que você usa essa Planta Mortal, sobra um pouquinho de energia ainda para você usar logo em seguida. Então, depois de mais 6 chicotes de vinha, você consegue soltar outro Planta Mortal. Que vantagem, né? Venossauro é um Pokémon maravilhoso. Logo depois do Venossauro você tem em cima a Beedrill. E por que a Beedrill é importante para lutar contra o Vigoroth? Eu digo para você nesse exato momento, porque ela tem os tipos Inseto e Venenoso. O que os tipos Inseto e Venenoso têm em comum? Eles resistem ao tipo Lutador, que é o tipo do ataque rápido do Vigoroth. Ou seja, com a Beedrill em campo, tendo os dois tipos que resistem ao tipo Lutador, ela absorve muito bem o dano do counter do Vigoroth. Sem contar que a Beedrill também carrega os golpes dela bem rápido, né? Ela tem golpes carregados de baixo custo e alto dano, e ela tem ataques rápidos que carregam os golpes dela com uma velocidade excelente. Beedrill é uma ótima escolha, apesar disso, ela é um pouquinho frágil, então fique esperto. Ao lado direito da Beedrill você tem a Vespiquen, um Pokémon relativamente difícil de se conseguir, né? Porque você tem que capturar uma Combi fêmea, você tem que juntar os doces para evoluir essa Combi fêmea, depois você tem que juntar mais doces para comprar um ataque para essa Combi fêmea, e todo mundo sabe que a Combi fêmea, pelo menos, não é fácil de se encontrar. Ultimamente estão aparecendo só combis machos e o combi macho não evolui para Vespiquen, só a Combi fêmea. A Vespiquen, assim como a Beedrill, possui dois tipos que resistem a ataques do tipo Lutador. Ela é dos tipos Inseto e Voador, ou seja, ela consegue resistir muito bem a um counter do Vigoroth e ficar em campo ainda causando bastante dano, porque o golpe rápido dela é picada, e a picada causa muito dano, apesar de carregar devagar os golpes. E logo abaixo da Vespiquen, vocês têm o queridinho do Brasil, ou da América do Sul, né, poderíamos dizer, o nosso regional Heracross. Pô, Heracross aparece em toda esquina, você consegue pegar um fácil. E adivinha só, ele é excelente contra o Vigoroth. Com o Heracross em campo, você não precisa nem usar golpes carregados no Vigoroth, você consegue derrubar ele só no golpe rápido. O Heracross conta também com um contra-ataque, que é o mesmo golpe rápido que o Vigoroth tem. A diferença é que o Vigoroth leva desvantagem contra o contra-ataque, enquanto o Heracross resiste ao contra-ataque. Ou seja, o Vigoroth vai causar bem menos dano no Heracross, e o Heracross vai destruir o Vigoroth nos golpes rápidos. É importante dizer que o Heracross é relativamente frágil, ou seja, se o Vigoroth conseguir soltar uma pancada corporal e você não defender com o seu Heracross, você vai tomar muito dano, então fique esperto na administração de escudo quando você estiver usando um Heracross contra o Vigoroth. Mas eu recomendo muito, ele é um ótimo counter do Vigoroth. Há uma coisa muito importante que eu tenho para falar em relação aos jardineiros e a flora. Vocês podem perceber que logo aí embaixo do grupo dos jardineiros tem uma setinha apontando do Heracross pro Fortress e pro Scizor. O que acontece? O Heracross, apesar de estar no grupo da flora,
ele não perde para o Scizor nem para o Fortress. Muito pelo contrário, ele bate nos dois. Ou seja, em uma possível competição entre Heracross versus Fortress ou Scizor, o Heracross ganha. Então se você for usar um Fortress para tentar cortar a graminha do vizinho, para tentar livrar aquele inseto que é meio inseto, meio lutador, toma muito cuidado, porque esse inseto pode destruir seu Fortress, ou seu Scizor, né? Depende de quem você estiver usando. Vamos falar de Pokémon Legacy de novo, porque a gente chegou agora no Venomoth. Por que Pokémon Legacy, Murilo? Eu respondo pra você nesse momento. O Venomoth, ele é mais poderoso se ele tiver a presa venenosa. E ele é um ótimo counter pro Vigoroth. Por quê? Porque ele conta com os dois mesmos tipos que a Beedrill tem, que é venenoso e inseto. E eu já falei agora há pouco quais são as vantagens dos tipos venenoso e inseto contra o Vigoroth. Então vocês já sabem, resistências. Se você não tiver o Venomoth com ataque Legacy, não tem problema, porque ele causa bastante dano com o ataque rápido dele, que ele aprende até hoje, não é nada difícil de usar. E qual que é esse ataque rápido que você tem que ter no Venomoth? O ataque rápido que você tem que ter no Venomoth é o Confusão. Ou seja, você tem Confusão nele, não precisa ser Legacy. Você pode usar o Vento de Prata como golpe carregado e o Psíquico como segundo golpe carregado. Dificilmente você vai usar, né? Porque o apelativo do Venomoth é que ele vai causar bastante dano no golpe rápido. Então, concentre-se nesse golpe rápido aí do seu Venomoth. E usa ele contra o Vigoroth, que é sucesso. O próximo Pokémon que eu vou falar, ele tá lá no cantinho, escondidinho, meio separado. É o Victreebel. O Victreebel conta com a mesma tipagem do Venossauro, né? Ele é um Pokémon do tipo grama e venenoso, mas eles têm uma diferença fundamental. A diferença deles é que, enquanto o Venossauro é um Pokémon de ataque carregado, o Victreebel é um Pokémon de dano por ataque rápido. O Victreebel, ele causa um dano altíssimo com o ataque Folha Gillette. Entretanto, ele demora muito mais para carregar os golpes dele, porque o Folha Gillette não carrega tão bem assim. Mas o dano do Folha Gillette é absurdo. Ele é um dos melhores golpes do PVP e ele causa, assim, bastante no HP do oponente. O Victreebel não necessariamente precisa de 2 ataques carregados, ele sobrevive com um ataque carregado só, mas se você tiver 2, é melhor. E em resumo, eu acabei falando já pra vocês como que o grupo da Flora se sai contra os outros Pokémon, né? Eles têm partidas equilibradas contra os Pokémon elétricos, né? Porque os mashups variam entre vantagens e desvantagens, depende muito de que Pokémon você está usando nesse grupo. Eles perdem para os jardineiros, porque o trabalho dos jardineiros é deixar o jardim em ordem, cortar a grama e expulsar os insetos. Mas eles são ótimos contra o Vigoroth, porque a fúria do primata não é nada contra o poder da natureza. Mas Murilo, meu Pokémon favorito, não tá nessa lista, eu não consigo viver sem meu Sceptile, eu não consigo viver sem o Raichu Alola. Por que o Raichu Alola não tá aí se o Raichu tá aí? Calma, gente, eu já explico isso pra vocês agora. Eu acabei de falar dos Pokémons que são mais relevantes no metagame, ou seja, eles são mais facilmente encontrados no meio competitivo. Além do fácil acesso, você consegue bolar táticas melhores com eles são mais versáteis, pelo menos dentro dessa modalidade, que é a Jungle Cup. Mas é claro que eu vou falar dos Pokémon off-meta. E qual é a dos Pokémon off-meta? Eles são Pokémon que não são tão comuns assim nesse tipo de competição, pelo menos na Jungle Cup, os que eu vou apresentar não são tão comuns assim no time, mas é justamente esse tempero que eles têm. Por eles não serem tão comuns assim, às vezes eles pegam uns oponentes de surpresa. Às vezes você escolhe um Pokémon pra usar que o cara não faz ideia do ataque que esse Pokémon tem. Ou seja, eles podem ser off-meta, mas eles não são descartáveis. Se você quiser, você pode usar qualquer um deles na sua equipe. Sinta-se à vontade, fique livre. O legal do PVP é você usar o Pokémon que você gosta acima de tudo. Então eu vou apresentar rapidinho para vocês esses Pokémon off-meta e eu vou falar do primeiro grupo. O primeiro grupo são os Pokémon de grama. E quais são os destaques que eu tenho para trazer para vocês desse off-meta? Eu trago para vocês o Sceptile, a Meganium e o Breloom. Falando rapidamente dele, Sceptile é um Pokémon muito bom porque ele carrega os golpes dele muito rápido e ele não precisa ser Legacy pra estar nessa Copa. Você pode muito bem levar um Sceptile com Lâmina de Folha que você vai sair muito bem. Meganium é outro Pokémon que carrega muito rápido porque ela tem golpes semelhantes ao Venossauro, ela conta com o Terremoto como um ataque assim de backup. É legal contra os Pokémon elétricos e ela também é um Pokémon assim adorável, olha que coisa linda. Já no caso do Breloom, ele é um substituto para caso você não tenha conseguido encontrar um Heracross bom para essa Copa ainda, porque ele é dos tipos Lutador e Grama, ou seja, ele se sai bem contra o Vigoroth, só que diferente do Heracross, ele não defende o counter do Vigoroth, ele não resiste, né, porque o tipo Grama não resiste ao tipo Lutador e o tipo Lutador não resiste a si mesmo. Então ele é um pouquinho mais frágil do que o Heracross, tanto nas resistências quanto na defesa em si.
Vamos para o segundo grupo, que é o grupo dos pokémons normais, que ficaram de fora dessa análise porque o Vigoroth também é um pokémon normal e ele é fominha e ele tomou esse espaço todo pra ele. Então vamos falar desse grupo rapidinho. Logo na esquerda você tem o Furret. O Furret, além de ser uma gracinha de pokémon, olha que coisa bonita. O Furret, além de ser uma gracinha de pokémon, ele tem golpes muito bons pro tipo normal dele, né? O ataque rápido dele é o ataque rápido. E com esse golpe ele consegue carregar assim, tipo, de uma maneira excelente os golpes que ele tem, que são o quebra-telha e o hiper-raio. O hiper-raio é um ás na manga aí, uma granada que você pode jogar quando ele estiver caindo, né? Quem teve a chance de pegar o Zangoose antes dele ir pro outro lado do mundo, né? Ou que tem um amiguinho aí que conseguiu trocar um Zangoose pra você, aquele amiguinho viajante que sempre traz os Pokémon de fora do país, o Zangoose também é uma ótima opção. Ele conta com Shadow Claw no ataque rápido e é um ataque que carrega bastante os outros golpes. Além disso, ele conta também com Night Slash, que é um golpe muito rápido de se carregar e tira um bom dano. Você pensou que o Snorlax ia estar nessa lista, mas não, eu apresento pra vocês o filho dele, o Snorlax Jr., o Munchlax. O Munchlax é um ótimo Pokémon para esse meta também. Ele conta com a Lambida de ataque rápido, que é um ataque equilibrado. Além de causar um dano considerável com velocidade, ele ainda carrega bem os ataques dele. Fora isso, ele conta com pancada corporal também e o tremor, né? Dois ataques que são de fácil uso e são bem úteis nessa Copa, principalmente porque o pancada corporal conta com stab, porque o Munchlax é do tipo normal, a pancada corporal é do tipo normal, ele causa um pouquinho mais de dano, né? Lá no cantinho, só com a cabecinha pra fora, você tem o Linoone. Linoone, assim como o Zangoose, conta com a garra sombria de ataque rápido, então ele é bem veloz pra carregar os ataques dele, né? E nos golpes carregados ele é bem versátil, né? Ele conta com um nó de grama e ele conta com um trovão. Logo abaixo deles vocês têm os insetos que ficaram de fora do meta principal. O primeiro inseto que vocês podem ver na esquerda superior é o Dustox, e o Dustox é um Pokémon poderosíssimo, só que o acesso a ele não é tão simples assim. Por que o acesso dele não é tão simples assim? Porque o Dustox precisa ser 100% IV para ser utilizado nessa Copa. Isso mesmo, 100% IV. O CP do Dustox é bem baixo, então com 100% de IV ele chega a 1224 de CP apenas, mas não se deixe enganar porque ele é um Pokémon muito poderoso. Ele conta com Confusão como ataque rápido, e como vocês viram quando eu falei sobre o Venomoth, Confusão é um ataque de alto dano e é um golpe muito bom para se utilizar nessa Copa. Sem contar que o Dustox resiste muito bem ao Vigoroth. Logo abaixo do Dustox você tem o Ariados, o Spider-Man do mundo Pokémon. O Ariados conta com a Infestação, que é um ataque que consegue carregar bem rápido os golpes dele. Além disso, ele conta com Veneno Cruzado, que é um ataque de baixo custo que consegue gastar alguns escudos do oponente se você conseguir usar, né? Por ser do tipo inseto e venenoso, ele resiste bem ao Vigoroth também. Essa família aqui que eu tô mostrando pra vocês do off-meta de insetos é uma família que resiste muito bem ao Vigoroth, tá? Diga-se de passagem. Ao lado do Dustox você tem o Masquerain voando aí um pouquinho mais acima, né? O Masquerain também é um Pokémon de fácil acesso, porque o Surskit é encontrado em toda a esquina. Meu Deus do céu, o Surskit aparece muito no mapa. Abaixo dele você tem a Yanmega, que é a evolução da Yanma, que é muito recente no jogo. Ela foi apresentada há pouco tempo, né? A Yanmega paga pelo valor da busca, né? Ela tem golpes muito bons para lidar com o Vigoroth, assim como alguns outros Pokémons do meta, né? Ela conta com ataque de asa como ataque rápido, tem uma boa carga, sem contar que ela tem um poder anciental como ataque carregado, que é um ataque de baixo custo, que, se você tiver sorte, pode dar um boost na defesa e no ataque da sua Yanmega. E pra fechar o grupo dos Pokémon off-meta, eu vou apresentar alguns outros Pokémon elétricos, né? Porque eu não apresentei o suficiente no chart principal. E dos 3 Pokémon elétricos que eu tenho pra trazer pra você, eu tenho o Alola Raichu, Electivire e o Luxray. Por que o Alola Raichu não tá do lado do Raichu lá em cima? Bom, simplesmente porque ele também carrega o tipo psíquico. Apesar dele resistir o counter do Vigoroth com o tipo psíquico dele, ele é muito frágil contra os Pokémon do tipo inseto, que são os Pokémon lá do grupo da Flora, né? Eles causam bastante dano no Alola Raichu. Então ele é uma escolha muito complicada de se levar para esse metagame, né? Eu particularmente prefiro o Raichu de canto mesmo, o Raichu normal, né, do que o Raichu Alola. Do lado do Raichu Alola você tem o Electivire, que é um Pokémon que não é tão difícil assim de se conseguir. O bom do Electivire é que ele também conta com choque elétrico com um ataque rápido, então ele carrega assim bem rápido os golpes carregados dele. Apesar disso, ele só conta com golpes carregados do tipo elétrico, então você ia ter que usar o choque do trovão e o ataque selvagem com ele. Mas ele causa bastante dano, ele é bem legal. E lá no cantinho a gente tem o Luxray. E por que o Luxray tá no off-meta, né?
Apesar dele resistir a algumas pancadas, né, ele tem uma defesa boa, ele é um Pokémon difícil de se conseguir para usar no PVP na primeira liga, né, que é a Liga de 1500. E por que isso acontece? Porque os Shinx que você encontra tanto em ovo quanto na Raid, quando você evolui ele pro Luxray, ele vai passar de 1500 CP. Como que você consegue um Luxray pro PVP então? Você tem que encontrar um amigo seu que capturou um Shinx, trocar com ele e torcer para esse Shinx vir com um IV ruim, para ele ficar pior do que ele era antes. Se ele vier com CP bem ruim, você consegue evoluir ele para Luxray e ele vai ficar abaixo de 1500 CP. O diferencial do Luxray é que ele tem ataques sombrios também para usar junto com os ataques elétricos, então ele consegue ter uma versatilidade maior para atingir os oponentes. Sem contar que os ataques sombrios dele são de baixo custo, então você consegue usar eles de uma maneira assim, facilitada. Acho importante falar também que essa tabela que eu estou usando para mostrar para vocês o metagame foi inspirada em uma tabela do HeroVenge. Ele é um youtuber filipino que joga Pokémon GO também, e ele faz umas análises assim muito boas do metagame, então eu peguei bastante material dele e eu só adaptei para minha visão de jogo, mas eu quero deixar um disclaimer, né, que eu me baseei nos vídeos dele, inclusive eu vou deixar um link pro vídeo dele no comentário fixado aqui embaixo. Bom gente, esse foi o meu meta simplificado para Jungle Cup. Eu espero ter tirado a dúvida de alguns de vocês, eu espero ter ajudado quem ainda está formando o time. E se o seu Pokémon favorito tá nessa competição, mas não tá nesse chart, não fica desanimado não, amigo. Se quiser usar ele, pode usar, fica à vontade. O importante é você se divertir batalhando com os Pokémon que você gosta. Eu vou deixar essa tabelinha pronta aqui embaixo para download, para quem tiver curiosidade e quiser olhar ela por mais tempo. E já que eu tô falando de Jungle Cup, eu vou falar para vocês das competições que ainda vão acontecer na Grande São Paulo. Então, se você é da Grande São Paulo, tá assistindo esse meu vídeo e se interessou em competir pelo PVP, vem com a gente, amigão. Logo no dia 9, que é amanhã, né, se você estiver assistindo esse vídeo no dia que eu subir, ou daqui a algumas horas, se você estiver vendo ele no dia seguinte, tem a competição da Liga Paulista de PVP. Ou seja, a maior competição de São Paulo acontece logo no começo do mês, então corram assim caso vocês queiram participar, gente, tá bem em cima. Mas se você não conseguir participar do torneio da Liga Paulista, você tem ainda o restante do mês e praticamente todo fim de semana você tem uma Copa para participar, uma Jungle Cup diferente em um lugar diferente de São Paulo. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários fixados os links de todas as Jungle Cup que vão rolar na Grande São Paulo nesse mês. Então deem uma olhada, vejam as que estão próximas de vocês e participem, porque é legal, você conhece gente, você pratica e você aprende com as suas vitórias e com as suas derrotas. É muito importante ter essa vivência se você quer jogar o PVP do Pokémon GO. Então eu convido a todos vocês que estão assistindo o vídeo, vamos lá, vamos competir com a gente. E é isso, gente, eu deixo aqui pra vocês o meu tchau e eu já vou fechar esse vídeo. Então façam boas amizades, tenham boas batalhas e eu vejo vocês na próxima. Até mais, galera.